Vamos abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. A partir do verso 23. Já foi ministrada a ceia. E o texto, ele é bem utilizado para quando se vai ministrar a ceia em maioria das igrejas. Mas nós vamos fazer uma reflexão do texto e daquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 23 em diante, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de que não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém? Para a gente poder situar naquilo que é o propósito dessa mensagem e da utilização desse texto, eu queria trazer aqui um contexto para a gente poder entender todo esse processo aqui. Primeiro, o apóstolo Paulo recebeu uma carta. Começa-se com o apóstolo Paulo recebendo uma carta de um presbítero da igreja de Corinto chamado Cloé. O presbítero Cloé manda uma carta para Paulo, dando para Paulo um diagnóstico de como que estava a igreja de Corinto. E Paulo agora escreve a primeira carta aos Coríntios, escreve a segunda carta aos Coríntios, escreve a terceira carta aos Coríntios, a carta que foi perdida no Mar Morto, também considerada como carta severa. Mas o apóstolo Paulo recebe a notícia de que a igreja de Corinto está passando por algumas dificuldades. A igreja de Corinto estava com a dificuldade na convivência, no relacionamento, na comunhão. A igreja de Corinto, ela tinha partidarismo. Os irmãos, uns gostavam de ouvir um certo pregador, outros gostavam de ouvir outro, outros gostavam daquele, outros gostavam de Pedro, outros gostavam de Apolo, outros gostavam de Paulo, outros não gostavam de ninguém. Mas aí Paulo começa a trabalhar a carta no começo, repreendendo isso, essa divisão, esse partidarismo, mas também havia uma realidade de um adultério, de um incesto, de uma promiscuidade dentro da igreja, que era o camarada tendo relações sexuais com a própria madrasta, com a esposa do pai. E isso e eles exercendo liderança na igreja. Então estava, pelo fato de ser comum o pecado e uma coisa mal resolvida, e tinha atritos na igreja que a igreja queria, ao invés de ter a condição de reunir e para resolver o problema, estava levando para os tribunais, né, sociais, que não tinha nada a ver com a igreja. E a igreja também tinha uma dificuldade, porque a igreja ela tinha uma relação com os dons espirituais muito complicada, porque a igreja ela entendia de privilégio, ela entendia de benefício. Então ela falava que aquele que falava em línguas, ele era o dom mais aplicado, mais forte, mais poderoso, bem mais atuante na igreja.
E Paulo trata dos dons espirituais, depois no capítulo 12, 13, falando sobre a questão que o dom da profecia é muito maior do que o dom de línguas. Mas nenhum dom é suficiente se não tiver amor. Não tem como a gente exercer qualquer coisa na igreja se não tiver amor. E foi a palavra da ceia hoje. Amai uns aos outros. Né? Nós precisamos amar os nossos irmãos. E essa era uma realidade que não estava sendo exercida na igreja de Corinto. E Paulo, ele vai olhar para a igreja. E esse texto que nós lemos hoje, ele é a espinha dorsal daquilo que é o diagnóstico. Quando o médico olha o seu problema, faz os exames, ele fala assim: você tem essa enfermidade. E a enfermidade da igreja de Corinto era a mesa. A enfermidade da igreja de Corinto era a relação que ela tinha com a mesa. Porque a igreja de Corinto, ela tinha uma relação com a mesa, que lá havia a ceia, era a ceia do amor. Era a ceia que as pessoas se reuniam, chamada ceia do amor, mas ali quem tinha privilégio? Os ricos. Comiam primeiro para depois os pobres comerem as migalhas, o que sobrava na mesa. Alguns tinham privilégio. E quando as pessoas iam para a mesa, elas não esperavam uns aos outros. Elas matavam a fome. Elas iam com fome à mesa. E ali elas comiam, e Paulo repreende: quando se você está com fome, come em casa primeiro, mas espera uns aos outros. Então, o propósito da mesa não era exercido, era vivido. Então, essa é uma realidade da igreja de Coríntios. E aí Paulo traz esse texto, né, falando da ceia do Senhor, mostrando um diagnóstico daquilo que é a igreja, aonde que estava o problema que fazia com a igreja seja doente, né, que estava doente. Por isso que há muitos enfermos no meio de vós, porque vocês não entenderam o significado do que é ser igreja, vocês não entenderam o significado da mesa, e para vocês resolver esses problemas que permeiam no meio de vocês, como igreja, vocês precisam ressignificar a mesa. Porque a mesa tem um papel fundamental nas Escrituras. E uma das coisas que a gente para pensar, olhando para o outro lado, que eu quero dizer, você já parou para pensar? Deus é invisível. Amém? Deus é invisível. Mas Deus decidiu na eternidade ser visto. E como Deus invisível é visto? Já parou para pensar isso? Como Deus invisível é visto? Deus, na sua eternidade, ele decidiu ser visto e ser conhecido. Que a terra, ela tenha o conhecimento da sua glória. Deus queria ser visto e ser conhecido na sua natureza, na sua identidade e no seu propósito. Deus queria ser conhecido no seu caráter, na sua essência, né, e na sua missão. E aí o que acontece? Como é que Deus quer ser visto e quer ser conhecido? Deus quer ser visto, ser conhecido a partir da sua família. Porque Deus é um pai de muitos filhos. E Deus agora, ele gera uma família. Mas essa família, para ser a imagem conforme a semelhança, essa família, para expressar o Deus visível, para que as pessoas e toda a criação celebre no pleno conhecimento de Deus, essa família precisa apresentar com perfeição quem Deus é, na sua natureza, na sua identidade, no seu propósito, no seu caráter. E como é que nós, pecadores, conseguimos expressar Deus nessas características? Em Cristo. Só em Cristo nós conseguimos expressar, porque Cristo é a perfeição da criação. Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. A Bíblia fala que Cristo é o primeiro de muitos irmãos. E por ser primeiro de muitos irmãos, tem aqui também, pode. Então, Cristo é o primeiro entre muitos irmãos. E aí, veja bem, agora nós
temos essa transformação, esse processo de santificação para se parecer com Cristo. Então Deus é visto, Deus é conhecido a partir dos filhos, a partir de nós, que nós estamos nos aperfeiçoando na imagem de Cristo. E aí Deus é visto a partir de nós na natureza, né, na identidade e no propósito. Então em Cristo nós exercemos a nossa identidade como filho. O que a Bíblia fala? Todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então identidade. Nós temos uma identidade, somos filhos de Deus. E agora nós temos um propósito, temos uma missão, a missão de Deus. A missão de Deus é formar no homem a imagem do Cristo, a imagem do Filho. Mas a missão do homem é glorificar a Deus, revelando quem Deus é na sua natureza, na sua identidade, no seu propósito. Beleza? Então o que acontece? Onde que nós vamos aprendendo a fazer isso? Porque para aprender realmente a apresentar para as pessoas quem Deus é, nessas características, realmente fazendo com que Deus seja visto a partir de mim, seja conhecido a partir de mim, eu preciso da relação, do relacionamento. Então por isso que entra o processo mesa. Mesa é esse lugar que apresenta, que as Escrituras falam, que é o lugar da relação, porque a mesa traz um significado desde o Velho Testamento, onde Deus vai se apresentando como quem? Um pai que senta na cabeceira da mesa com os muitos filhos, né? Os muitos filhos como Cristo. Um dia alguém perguntou para mim e falou assim: meu irmão, se não tivesse acontecido o pecado no Éden, né? Como que seria? Eu falei para a pessoa, falei assim, até o Labiano estava no dia na reunião, aí até o Labiano deu um respaldo, também ele deu uma posição, mas eu falei assim, olha, o homem passaria pelo processo de transformação, porque o propósito de Deus nunca foi o homem, o propósito de Deus sempre foi Cristo. Mesmo sem o pecado, nós seríamos transformados na imagem do Filho, na sua natureza, na sua identidade e no seu propósito. Então a maneira de nós apresentarmos isso é nas relações. A igreja de Coríntios, quando eu falo que a espinha dorsal do problema da igreja de Coríntios, é que a igreja de Coríntios não entendeu a mesa, não entendeu o contexto da relação. E o contexto da relação está muito implícito daquilo que é o ministério de Jesus. Veja bem, quando Jesus ele foi crucificado, os discípulos que iam no caminho de Emaús, eles estavam chorosos, desesperados, tristes, chateados com Deus. E qual que era a crise que eles tinham com Deus? Porque tudo aquilo que foi projetado, tudo aquilo que foi falado ao nosso coração, tudo aquilo que nós sonhamos junto, planejado, que Cristo falou conosco, foi por água abaixo. Porque aquele que incendiou o nosso coração morreu na cruz do Calvário. Certo? E Jesus passou a segunda parte, que a Bíblia fala que a partir dali, Jesus começou a ensinar os discípulos, né? Então teve um momento na história da relação de Jesus com os discípulos. O texto bíblico fala que a partir dali, Jesus começou a falar da sua morte. Então quer dizer, que Jesus, ele construiu, ele ensinou o significado da cruz e o porquê da cruz para os discípulos. Mas agora os discípulos no caminho de Emaús, eles agora estavam desesperados, perturbados, chateados, grilados com Deus, porque eles não entenderam o significado da cruz. Agora, como é que Jesus, olhando aqueles discípulos, andando com eles no caminho de Emaús, agora vai falar para eles sobre a cruz? Vai ensinar para eles de novo sobre o significado da cruz. Como é que Jesus veio ressignificar a cruz na vida deles? Como é que Jesus fez? Jesus não ia ser crucificado novamente, porque Hebreus capítulo 4, que fala que não tem como Jesus ser crucificado novamente, porque foi um perfeito sacrifício. Resolveu o problema. Então, para ressignificar a cruz, Jesus mostra a mesa, porque foi na mesa que quando Jesus andando com eles, participando com eles, mas quando Jesus sentou e partiu o pão na mesa, que eles foram reconhecer que aquele que falava com eles no caminho de Emaús era Jesus ressurreto. Então a cruz agora voltou a ter sentido. Então Jesus ressignificou a cruz na mesa.
Então as relações na igreja de Coríntios precisava passar pela ressignificação da mesa, porque a mesa, do jeito que as pessoas se assentavam à mesa, apresentava a identidade, o problema da igreja. Ninguém esperava ninguém, tinha privilégios, e as pessoas não iam pela mesa, mas iam pela comida. As pessoas iam para a mesa por causa da comida. As pessoas iam para as reuniões por causa do benefício. As pessoas não entendiam o mistério profético e o ministério profético que a igreja exerce naquilo que é a revelação da identidade, da natureza e do propósito de Deus. E o ministério profético, amado, quando eu falo, não é movimento. Não é vento de movimento, de barulho, de gritaria. Não é isso que eu estou falando. Movimento profético, se você olhar para os profetas no Velho Testamento, o que os profetas faziam? Eles despertavam um movimento? Eles despertavam benefício? Não. Os profetas despertavam compromisso. Era um despertamento, era um chamado para o compromisso, para exercer o chamado, a vocação, e também ter a postura de povo de Deus. De povo que tem fé, de povo que anda com Deus, que realmente representa e tem a identidade do povo salvo pelo Senhor. E é isso que os profetas faziam. Volta para o primeiro amor, volta para o Senhor, não dobre os joelhos para Baal, volta. Esse é o ministério profético. Isso traz fogo, traz avivamento, traz transformação, traz chama acesa, realmente traz em nós um compromisso de entendermos essa revelação da identidade, da natureza e do propósito. Mas a igreja de Corinto estava vivendo isso. Amados, a igreja de Coríntios, ela precisava passar por essa ressignificação para entender que Deus quer ser visto. E na mesa é o melhor lugar para Deus ser visto. E quando eu falo na mesa, não é simplesmente porque nesse momento litúrgico, porque a ceia não é litúrgica. A ceia não é um instrumento litúrgico da igreja. Ela não está na liturgia. Esse não é um momento litúrgico. Então a nossa vida cristã não é uma liturgia. Vir à igreja, o culto, também não pode ser uma liturgia. Então o processo que eu venho no culto, primeiro, eu venho no culto, por que eu venho no culto? As pessoas vêm no culto para buscar a Deus e ser abençoado, não é isso? Nessa visão que a gente tem, vem no culto para buscar a Deus e ser abençoado. Não, eu não venho no culto para ser abençoado. Quando Deus foi lá e criou Adão no Éden, o que Deus falou para Adão? Vocês vão frutificar, né? Vocês vão frutificar para depois reger. Vocês vão ser fecundos, vocês vão multiplicar, vocês vão ter domínio sobre todas as coisas, e isso eu te dou como bênção para vocês exercer a sua regência. Então nós somos abençoados primeiro, para depois fazer. Isso eu aprendi na missão. E eu aprendi uma vez com um confronto que o Labiano me deu, bem aqui, quando ele estava dando um aprofundamento e o quadro estava ali, eu fui conversar com ele no final do aprofundamento, eu falei, Labiano, eu vou juntar um dinheiro, e depois que eu juntar o dinheiro, eu estou pronto. E o Labiano falou assim, se você pensa assim, porque você não precisa juntar, porque o dinheiro que você precisa, Deus já deu. Mesmo que ele não esteja no seu bolso, mas Deus já deu. Que lá foi um divisor de água na minha vida. Aquilo mudou a minha concepção totalmente para aquilo que é o meu desprendimento para a vida missionária. Então eu fui entendendo que a gente não vem para o culto para ser abençoado, a gente vem no culto para encontrar os irmãos e nem para buscar Deus. Porque Deus só é visto, Deus só é conhecido nas nossas relações, nos nossos relacionamentos.
Então, por que eu venho no culto? Por causa de você. A minha maior motivação para vir ao culto é por causa do meu irmão. Não é por causa do meu benefício. É por causa do meu compromisso. Porque os benefícios eu já ganhei. Porque Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Pronto. Nós já somos abençoados. Tudo que a gente precisa já foi disponibilizado pelo Senhor. Mas aí a Bíblia fala que na congregação dos santos, Deus ordena a bênção e vida. Deus ordena a bênção e vida. Então é o seguinte, quer dizer, aqui é uma reunião de abençoados que gera vida uns nos outros, fortalecendo uns aos outros, para que nós continuemos firmes no nosso compromisso de ser uma revelação daquilo que é a natureza, da identidade, do propósito de Deus. Nós somos mesa. Nós somos mesa. Por que nós somos mesa? A igreja de Corinto precisava entender isso. Então, o que acontece? Faz muita diferença, amado, se a gente entender que a gente já é abençoado e a gente vem no culto pelo irmão, porque é por causa do irmão que eu consigo glorificar a Deus. Porque o que vai significar e o que vai mexer com o coração de Deus? É a maneira que eu me movo em direção a você. Porque Deus não é Deus de individualidade, Deus é Deus de coletividade. Porque o propósito de Deus é fazer o quê? Uma família. Deus, Salmo 68, Deus faz do homem solitário ser um homem de família. Então o que acontece? Então o propósito de Deus nunca foi um só. O propósito de Deus foi o nós, juntos. Então sempre é o propósito, o motivo da comunhão, da reunião, é o irmão. Sempre é o irmão. Os benefícios espirituais nós já temos. Só que é no encontro que a gente vai desfrutar dos milagres. Tem muito milagre que vai acontecer, a gente só vai ter condição de ver no encontro. É no encontro. Quando nós vamos nos encontrar com as bênçãos que nós já carregamos, e essas bênçãos, quando se encontram, o milagre acontece. Opa, como assim, Orlando? Aquele jovem que foi naquela reunião, onde mais de 5.000 pessoas foram alimentadas por Jesus na primeira multiplicação do pão. Aquele jovem foi para o encontro. E ele levou 5 pães e 2 peixinhos. Mas aquele jovem, quando chegou no encontro, e ele viu que ali estava tendo um alvoroço, né, uma perturbação entre os discípulos, uma conversa, um diálogo, sobre como queria alimentar aquela multidão, aquele jovem apresentou para Jesus 5 pães e 2 peixinhos. Então aquilo que ele tinha, aquilo que ele foi abençoado, aquilo que era a necessidade dele suprida, ele foi e apresentou para Jesus, mesmo que aquela necessidade que supriria ele e mais outros 2 que pudessem estar com ele, aquela pouca necessidade, aquele pouco suprimento dele, que mataria a necessidade da fome, que eram os 5 pães, os 2 peixinhos, que ele poderia repartir com o amigo da direita, com o amigo da esquerda, com o vizinho da frente e o vizinho de trás, e pelo menos 4 pessoas pudessem alimentar ali. Ali era a bênção que ele tinha do suprimento de Deus, da provisão. Mas aquela bênção ele vai e entrega na mão de Jesus. Então, aquele jovem, se ele não tivesse esse desprendimento e não fosse para o encontro, então o que foi importante para aquele jovem? As pessoas. Porque ele entendeu que aquele pouco que ele tinha, ele poderia suprir a necessidade das pessoas. Então o olhar do jovem não foi para aquilo que ele tinha, o olhar do jovem foi para a necessidade de um todo, foi para o outro. Você entendeu? Então no encontro do culto nós compartilhamos as necessidades uns dos outros. A Neide compartilhou essa semana, a Rosana compartilhou que a parente delas está na UTI. Compartilhou a necessidade. Então ali ela promoveu um encontro. É um encontro, a igreja que se encontra. E onde a gente vê o milagre? Quando a gente vai em direção da Neide e da Rosângela. Ah, mas então quer dizer que a gente vai lá pôr a mão, ungir, vai... Não, a gente vai estar junto. Elas vão saber que tem gente orando. De verdade. Não é de mentira. Ah, eu vou orar.
e não ora. Estamos juntos. Estamos na mesa. Há um encontro. E aí, às vezes, no encontro, a gente vai encontrar o milagre de Deus, porque aquilo que a gente leva para o encontro, as bênçãos que Deus nos deu, faz o milagre acontecer. Tem coisa que a gente é só na relação que a gente vai ver Deus operar o milagre. É só no relacionamento. É que Deus vai fazer coisas tremendas que a gente nunca conseguiria ver na nossa solidão, no nosso isolamento. Solidão, amado, no reino de Deus é inferno. Inferno não é o lugar dos capetinhas ficar queimando lá. O inferno é o lugar da ausência de Deus. Sem a graça, sem a misericórdia, sem a presença. Isso é inferno. Isso é para o solidão. E você foi chamado para viver em família, não sozinho. E a igreja de Corinto precisava entender essa mesa. Então, que se entendesse a mesa, o filho olhava para a madrasta como alguém que veio para partilhar a vida com o pai. Então ele não tocaria naquilo que não pertence a ele. Ele respeitaria a madrasta, ele respeitaria o pai. Você já parou para pensar que os 10 mandamentos, ele tem tudo a ver com o outro? Os 10 mandamentos na lei mosaica tem tudo a ver com o outro. É tudo aquilo que garante e preserva o irmão. Não furtarás. Eu estou preservando quem? Meu irmão. Não adulterarás. Eu estou preservando quem? Meu irmão. Então, tudo aquilo que preserva o outro. Então, Deus está mostrando para a gente que a mesa ela tem um sentido muito importante no reino de Deus. E a igreja de Corinto precisava entender isso. Amados, Deus quer ser conhecido na relação, na comunhão. Deus é glorificado na comunhão. Agora, outra coisa. Arrependimento. Arrependimento, ele é uma tristeza. É uma tristeza porque eu fiz a coisa errada? Ou ele é uma tristeza porque eu rompi com uma relação? Não, o arrependimento só é arrependimento quando eu rompi uma relação com o meu irmão. Porque se eu romper com o meu irmão, eu rompi com Deus. Porque não tem como eu romper com Deus se eu não romper com o meu irmão. Então eu quero mostrar para vocês que a gente não tem como fugir. Deus, quando criou todas as coisas, Deus formou para a gente viver em família. E não tem como nós termos um relacionamento isolado com Deus. Porque isso é uma ideia do diabo. Porque o diabo, ele nunca tirou Deus do lugar. Ele nunca falou mal de Deus. Ele só muda Deus de posição. Ele tira Deus só, passa Deus de primeiro para segundo. Ou lá para o último. Então ele só muda os fatores. E a gente vai entendendo as coisas muito erradas. Então a gente vai crescendo, entendendo que a gente pode ter uma intimidade com Deus isoladamente. Sem necessidade de relação. Não tem como a gente ter uma intimidade individual com Deus se a gente não preza e valoriza a relação. Então, a comunidade, a igreja, ela é importante, principalmente igual oração. Já parou para pensar o que é oração? Oração não é aquilo que eu oro e muda a cabeça de Deus, ou aquilo que eu oro e peço a Deus e Deus me dá porque eu sou filho. A oração é o seguinte, é a Trindade conversando. Está lá o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estão batendo papo. Agora a Trindade está conversando a respeito da prima da Neide e da Rosângela. Edna. Está conversando a respeito da Edna. Eles estão batendo um mau papo lá a respeito da Edna. Certo? Então, quando eu me prontifico a orar, eu chego lá e falo assim, ó, para o Pai, para o Filho e para o Espírito. Eu posso participar da conversa? Porque eu quero entender o que vai acontecer com a Edna. E eu queria dar uma sugestão. E Deus vai olhar para você, pode falar, meu filho. Olha, eu quero te falar que é bem aí que eu vou trabalhar. Fica tranquilo. Vai gerando paz nos irmãos, vai compartilhando fé e esperança, que vai dar tudo certo. Beleza? Nós já estamos resolvendo o problema aqui. E você sai do ambiente da oração crendo, cheio. Mas aí, às vezes, você chega no ambiente da oração, como a gente orou aqui, clamou pela avó do Augusto, pela dona Marlene. A gente queria a dona Marlene mais um pouco com a gente. A gente orou
no começo do ano aqui, a gente fez reunião, a gente repartiu as pessoas, a gente orou com fé e crendo no milagre. Mas Deus foi dando o quê? Conforto. Porque não era aquilo que a gente esperava. Mas Deus foi trabalhando no coração do Augusto, da Andressa, do Labieno, de toda a família. Foi trabalhando no coração. Por quê? A gente entrou na conversa. A gente queria bater um papo com o Senhor, porque a gente queria falar da pessoa. E a gente vai sendo trabalhado. Então a oração, ela trabalha a gente naquilo que é o propósito de Deus. E a gente fica sintonizado no processo. É como as coisas estão acontecendo e a gente está fora. A Trindade está resolvendo o problema e a gente não sabe. E a gente está desconectado, que a gente está orando a algo que não faz parte nem da conversa. Então o que acontece? As nossas orações também fazem parte da mesa. Isso mostra uma igreja madura. Então a igreja de Coríntios, ela é uma igreja menina. Ela é uma igreja grande, ela é uma igreja de dons, ela é uma igreja de liderança, mas era uma igreja menina. Porque ela não entendia o significado da mesa. Jesus, quando montou a mesa e fala da mesa, ele preparou a mesa para os discípulos. E aí ele pega o pão, dando graça. Quando ele dá graça ao pão, dá graça pelo pão, isso significa que aquele pão é imerecido. A gente não merece. A gente não merece o pão. Porque aquele pão, quando ele dá graça a Deus, aquele pão não é nosso. Não é meu, ele é nosso. Eu não mereço. Cada vez mais eu olho para a mesa e falo, eu não mereço. Mas eu tenho acesso. Eu tenho convite. Eu não mereço. Então a igreja de Corinto precisava aprender a mesa. E ela precisava entender o seguinte, que na igreja do Senhor, no ajuntamento dos santos, a gente não tem privilégio. É como eu estava em Uberlândia ontem. Ontem eu estava falando com os irmãos. O pastor Ailton perguntando como é que é ser pastor na igreja Remide. Eu falei, ser pastor na igreja Remide, primeiro, pastor, ele não manda. A gente não acredita nisso. Isso não é reino. Então, pastor não é o dono da igreja. Segundo, o pastor lá, ele tem que ser o primeiro a lavar o banheiro. Ele não tem que esperar os irmãos. O pastor tem que ser o último a comer. Ele não precisa ser servido. Ele tem que servir. E se porventura acabar a comida, ele tem que ficar com fome. Porque primeiro os outros comem e ele come por último. E se não tiver comida, ele fica com fome. Porque isso é mesa. E fique em paz. Porque o adulto, na mesa do Senhor, a alegria do adulto não é o pão. A alegria do adulto é ver os irmãos comerem o pão. Na mesa do Senhor, nós somos o pão repartido. E esse pão repartido, ele reparte para os irmãos da mesa. Então a gente garante que todos comam na mesa, porque na mesa tem criança também. Tem irmãos pequenos da fé, que não têm conhecimento, e pessoas de vários tipos de coisas. A igreja precisa ressignificar a mesa, principalmente nesse período que nós estamos vivendo de intolerância. Na mesa é para todos, amados. A régua da mesa é Cristo. A régua da mesa é graça. A régua da mesa é perdão. A régua da mesa não é ideologias, pensamentos políticos, divisões sociais. Essa não é a régua da mesa. E tem gente privando a mesa por causa de ideologia política. Isso Deus cobra. Poder aquisitivo. Comia primeiro. E aí o que acontece? Onde que estão os adultos? Eles brigavam porque tinham os dons e eram as pessoas que queriam ser reconhecidas, mas na mesa eles não tinham a condição de ser o sacrifício, de ser o pão partido da mesa. O que a gente precisa entender é que ressignificar a mesa é a gente ser pão partido. À medida que a gente vai crescendo no Evangelho, a gente vai passando daqueles que comem na mesa, mas daqueles que são servidos na mesa. Então, ser servido na mesa é andar 1 milha, 2 milhas, é ter as cicatrizes, as marcas de Cristo nas relações que nós vamos tendo por aí.
Porque não é fácil ter relacionamento com as pessoas, e principalmente com as pessoas que pensam diferente de você, é diferente de você, e os embates é muito grande. Mas a gente tem que pagar um preço por essas relações. E essas relações, elas são importantes porque elas fazem nos crescer na mesa, sermos esse pão que se reparte, e essas relações fazem com que Deus seja visto e Deus seja conhecido a partir de nós. Então, como é que nós queremos que Deus seja conhecido a partir de nós? Porque esse é o propósito de Deus, que Ele quer ser conhecido a partir dos filhos, se realmente nós não conseguimos entender o processo da mesa, e nós não conseguimos partir para a relação e para a comunhão. Porque Deus é visto, Deus é conhecido na comunhão. Deus é conhecido na sua natureza, no seu propósito, na sua identidade. Então, qual a identidade que nós temos? De Deus ou a nossa? Isso é um processo que a gente precisa entender. É como a palavra não, né? Eu decidi não saber. Mas a única coisa que eu decidi saber é o Cristo crucificado. Então, eu decidi não saber, então decidir não saber é o seguinte, então eu decidi não saber, mas se eu decido saber é que eu quero ter controle. Então, no reino de Deus a gente não tem controle, porque Jesus, quando falou para Nicodemos nascer de novo, ele falou, o vento sopra aonde quer. Então, se você nascer de novo, você é nascido da água e do Espírito. Então, você perdeu o controle. Você não tem controle mais da sua vida. Sentar na mesa do Senhor é viver sem controle. Porque a única maneira que faz a gente viver, e a única razão para viver, é Cristo. E eu falando com o pessoal a respeito de política, né, repreendendo, porque eles estavam questionando, eu falei assim, irmão, não interessa quem vai ganhar. Não interessa. Porque Deus tem controle de tudo. Não interessa. O que interessa para mim é o reino de Deus. É só para isso que eu vivo. Só para isso que tem significado a vida. Só para isso. Porque isso não me representa. Ah, então você é omisso. Eu não sou omisso. A igreja se torna omisso se ela olhar para essas coisas. Se ela participar dessas coisas, ela se torna omisso. Com o papel dela, com o compromisso dela. Então ela deixou de ser o profeta que chama pelo compromisso e passou a ser o profeta que busca o benefício. E o culto não é para benefício, o culto é para compromisso. Porque o que a gente mais precisa no reino de Deus é pessoas compromissadas com o propósito de revelar Deus na sua natureza, na sua identidade e no seu propósito. É ser pão repartido na mesa. Mas o que a gente mais vê na igreja hoje é as pessoas brigando por um espaço na mesa e se faltar pão, elas ficam bravas. Não pode faltar o pão. Eu não posso ficar sem o pão. Mas na verdade, quando eu entendo a mesa, eu posso ficar sem o pão, desde que meus irmãos estejam alimentados. Então, quando Paulo vai trabalhando essas questões, então eu fiz um apanhado, mas e Paulo vai trabalhando a ceia. E a ceia é o problema. Se a igreja entender esse processo, ela vai mudar muita coisa. Ela vai entendendo que ela tem que esperar uns aos outros. Na mesa a gente se encontra, amado. Uma coisa que o Paulo Borges Júnior, ele fala uma coisa interessante. Ele fala... Então, o que mais falta hoje é o compromisso das pessoas realmente exercerem a sua vocação. Entendeu? Então, é o compromisso de nós exercermos a nossa vocação. Então, na igreja de Coríntios, então as pessoas estavam mais preocupadas com elas mesmas do que com a vocação que Deus tinha dado a elas. Elas estavam mais preocupadas com elas mesmas do que realmente ser imagem e semelhança de Deus, do que ser pessoas onde Deus é visto e é conhecido. Então eu quero perguntar para você nessa noite, como eu e você tem feito Deus ser conhecido nas nossas relações? Como nós temos sido pão repartido na mesa? Nós somos a criança... eu lembrei agora. Ele fala uma coisa interessante. Ele fala, olha, quando Deus criou a comida, Ele criou a comida primeiro para depois criar a fome. A fome ela só foi depois. Né? Ele criou primeiro a comida. E Ele falou para o homem, de toda a árvore do jardim podeis comer. Menos dessa. De toda você pode comer. Então a comida foi criada primeiro.
Mas Deus criou a fome. Por que Deus criou a fome? Para que tivesse um encontro. Então, a comida vem antes da fome, não a fome antes da comida. Então, primeiro, a gente tem a fome para a gente se encontrar. E se encontrar onde? Na mesa. É na mesa que a gente se encontra e come. E a comida não é para encher o bucho, a comida é para ter comunhão. Então, quando a gente vai na mesa, a gente ora pela comida ou a gente ora pela comunhão? É pela comunhão. Não tem, para mim, que eu gosto de cozinhar, não tem um privilégio maior do que sentar à mesa e de poder fazer uma boa comida e chamar os irmãos para comer em casa. Ó, é igual a Neide fez aquela boa costela. Lá vem lá de Moçambique, falou, ó, eu vou comer a costela da Neide. Então não tem uma coisa melhor do que essa de sentar à mesa, né? Quando a gente vai comer a costela na casa da Neide, quando vai tomar um café lá na casa da Rosângela, falou, Rosângela, ó, faz o café que eu estou levando pão. E vamos sentar na mesa e ali fica, às vezes nem come pão nem toma café, come banana e conversa mais que tudo. Mas é a comunhão, é a relação. Então, amados, é esse compromisso que a gente precisa ter. Entendeu? Como igreja. Então, agora eu estou falando para a gente, como igreja Remídio. E é uma coisa que eu tenho falado muito lá em Querência para os irmãos. Irmãos, a melhor coisa que tem que haver entre nós é a palavra em primeiro lugar. E em segundo lugar, as pessoas têm que ver essa marca em nós. Nós somos uma igreja da palavra, mas a igreja que tem prazer de estar junto. Que tem prazer do encontro. Que tem prazer da comunhão. Porque a comida é comunhão. De estar junto. Não necessariamente para comer. Eu gosto quando o Anderson fala assim, ó, vem jantar lá em casa. Primeiro porque a comida é boa. E a segunda é porque eu gosto dos irmãos. É bom estar junto. Amém? E aí a gente vai ressignificando. E esses problemas do pecado que permeia dentro da igreja são resolvidos na mesa. Porque é na mesa que a gente consegue andar 1 milha, 2 milhas, é na mesa que a gente encontra perdão, é na mesa que a gente encontra conselho, é na mesa que a gente encontra exortação, é na mesa que a gente encontra repreensão, é na mesa que a gente encontra disciplina, é na mesa que a gente encontra direção. É na mesa. E a mesa ela está aberta para o pecador. E quando o pecador chega à mesa, por isso que a mesa é acessível. Quando o pecador chega à mesa, e você que já está na mesa, qual que é o seu papel na mesa? Você está recebendo um irmão que agora você vai andar com ele. Que você vai discipular ele. Que você vai ensinar ele. Que agora o pão da mesa é você na vida dele. Por isso que o pecador tem acesso. Por isso que a criança tem acesso. Independente se é batizado ou não, se é casado ou não, ele tem acesso. Porque eu tenho que ser o pão repartido na vida dele. Eu que vou andar com ele, eu que vou ensinar ele. Então, é na mesa. Então, é na mesa que cada um de nós temos o nosso compromisso. E o nosso compromisso é grande. Então, as pessoas estão por aí precisando de uma mesa. E elas querem comer um pão. E o pão que elas querem comer é você. Muito bom. Olha, você me fez lembrar, Neide, uma coisa interessante. No Velho Testamento, quando os anjos chegaram na tenda de Abraão e foram falar os planos, né? Mas primeiro Abraão preparou para eles o quê? A comida da comunhão. Preparou a mesa. E a partir da mesa eles contaram que Sara deixaria de ser estéril, né? E também contaram a respeito de Sodoma. Aonde Abraão saiu daquele lugar e foi entrar na conversa da Trindade. Lá foi perguntar, e aí? Eu queria saber o que o senhor está planejando aí. E Deus foi acalmando o coração de Abraão. Calma, Abraão. Se tiver um justo lá, eu vou salvar. Vai sossegar.
Então, assim, meu propósito vai ser cumprido, mas fica tranquilo que eu também não sou injusto. Amém? Que Deus nos abençoe e tenha graça sobre nós.